Josué capítulo 15. A sorte que coube à tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, foi até o termo de Edom, o deserto de Zim, para o sul, na extremidade do lado meridional. E foi o seu termo para o sul, desde a extremidade do mar salgado, desde a baia que olha para o sul, e sai para o sul até a subida de Acrabim, e passa a Zim, e sobe do sul a Cades Barneia, e passa por Esrom, e sobe a Adar, e vira para Carca, e passa a Asmon, e sai ao ribeiro do Egito, e as saídas deste termo vão até o mar. Este será o vosso termo do lado do sul. O termo, porém, para o oriente será o mar salgado, até a foz do Jordão. E o termo para o norte será da baia do mar, desde a foz do Jordão. E este termo subirá até Bet-Ogla, e passará do norte a Bet-Arabá. E este termo subirá até a pedra de Boã, filho de Ruben. Subirá mais este termo a Debir, desde o vale de Acor, indo para o norte, rumo a Gilgal, a qual está em frente da subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Então este termo continua até as águas de Ensemes, e as suas saídas estão do lado de Enrogel. E este termo sobe pelo vale do filho de Inom, do lado sul dos Jebuseus. Esta é Jerusalém. E sobe este termo até o cume do monte que está diante do vale de Inom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, do lado do norte. Então este termo vai descer à altura do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sai até as cidades do monte de Efrão. Vai mais este termo até Baalá. Esta é Kiriat-Jearim. Então volta este termo desde Baalá para o ocidente até as montanhas de Seir, e passa ao lado do monte de Jearim, do lado do norte. Esta é Quesalom. E desce a Bet-Semes, e passa por Timna. Sai este termo mais ao lado de Ecrom para o norte, e este termo vai a Sicrom, e passa o monte de Baalá, e sai em Jabneel. E assim este termo finda no mar. Será, porém, o termo do lado do ocidente, o mar grande e suas adjacências. Este é o termo dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Mas Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor, a Josué, a saber, a cidade de Arba, que é Hebrom. Este Arba era pai de Anak. E Calebe expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sesai, e Aimã, e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu aos habitantes de Debir, e fora antes o nome de Debir, Kiriat-Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Kiriat-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela desceu do seu jumento. Então Calebe lhe disse: que é que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fonte de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades da tribo dos filhos de Judá até o termo de Edom, no extremo sul, Cabzeel, e Éder, e Jagur, e Quiná, e Dimona, e Adada, e Quedes, e Azor, e Itnã, Zif, e Telém, e Bealote, e Azor Adata, e Queriote Esrom, que é Azor, Amã e Sema, e Moladá, e Azargada, e Esmon, e Bet-Palete, e Azar-Sual, e Berseba, e Biziotiá,
Baalá, Elim, e Azem, e Eltolade, e Quesil, e Ormá, e Ziclag, e Madmana, e Sansana, e Lebaote, e Silim, e Aim, e Rimon, todas as cidades e as suas aldeias, 29. Nas planícies, Estaol, e Zorá, e Asná, e Zanoa, e En-Ganim, Tapuá, e Enã, e Jarmute, e Adulão, Socó, e Azeca, e Saarim, e Aditaim, e Gederá, e Gederotaim, 14 cidades e as suas aldeias. Zenã, e Adasa, e Migdal-Gade, e Dileã, e Mispe, e Jocteel, Laquis, e Boscate, e Eglon, e Cabom, e Laamás, e Kitlis, e Gederote, Bet-Dagon, e Naamá, e Maqueda, 16 cidades e as suas aldeias. Libna, e Eter, e Azã, e Iftá, e Asná, e Nezibe, e Keila, e Aquzibe, e Maressa, 9 cidades e as suas aldeias. Ecrom, com suas vilas e as suas aldeias, desde Ecrom e até o mar, todas as que estão do lado de Asdod e as suas aldeias. Asdod com as suas vilas e as suas aldeias. Gaza com as suas vilas e as suas aldeias, até o rio do Egito e o mar grande e o seu termo. E nas montanhas, Samir, Jatir, Socó, Edaná, e Criat Saná, que é Debir, e Anabe, Estemó, Anim, e Gozen, e Olom, e Giló, 11 cidades e as suas aldeias. Arabe, Edumá, e Ezã, e Janim, e Bet-Tapuá, e Afeca, e Unta, e Criat Arba, que é Hebron, e Zior, 9 cidades e as suas aldeias. Maom, Carmelo, Ezif, e Jutá, e Gisreel, e Joquedeão, e Zanoa, Caim, Gibeá, e Tímina, 10 cidades e as suas aldeias. Alu, Betzur, e Gedor, e Maarate, e Bet-Anote, e El-Tecom, 6 cidades e as suas aldeias. Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, e Rabá, 2 cidades e as suas aldeias. No deserto de Bet-Arabá, Midim e Sacacá, e Nibzã, e a cidade do Sal, e Engede, 6 cidades e as suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Josué capítulo 16. Saiu depois a sorte dos filhos de José, desde o Jordão na direção de Jericó, junto às águas de Jericó, para o oriente, estendendo-se pelo deserto que sobe de Jericó pelas montanhas de Betel. E de Betel vai para a luz e passa ao termo dos Arquitas até Atarote, e desce do lado do ocidente ao termo de Jaflete, até o termo de Bet-Oron debaixo, e até Gezer, indo terminar no mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, como se segue o termo da sua herança para o oriente até Atarote Adar, até Bet-Oron de cima. E sai este termo para o ocidente, junto de Micmetá, desde o norte, e torna este termo para o oriente, até Taanate Siló, e passa por ela desde o oriente de Janoa, e desce desde Janoa a Atarote e Naarate, e toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tapua vai este termo para o ocidente ao ribeiro de Caná, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. Mas as cidades que se separaram para os filhos de Efraim, no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias. E não expulsaram os cananeus,
que habitavam em Gézer, e os cananeus habitavam no meio dos efraimitas, até o dia de hoje, porém sendo-lhes tributários. Josué, capítulo 17. Também coube sorte à tribo de Manassés, porquanto era primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bazã. Também os demais filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Efer, e os filhos de Semida. Esses são os filhos de Manassés, filhos de José, segundo as suas famílias. Zelofiade, porém filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes de suas filhas: Malá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas, pois, chegaram diante de Eliezer, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme a ordem do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões afora a terra de Gileade, e Bazã, que está além do Jordão, porque as filhas de Manassés receberam herança entre os filhos dele. E os filhos de Manassés ficaram com a terra de Gileade, e o termo de Manassés foi desde Azer até Micmetá, que está defronte de Siquém, e estende-se este termo à direita até os moradores de Em-Tapuá. Tinha Manassés a terra de Tabuá, porém Tapuá junto ao termo de Manassés pertencia aos filhos de Efraim. Então descia este termo ao ribeiro de Caná, e Efraim couberam as cidades do sul do ribeiro, entre as cidades de Manassés, e o termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, indo terminar no mar. Efraim do sul e Manassés ao norte, e o mar é o seu termo. Pelo norte tocam em Azer, e pelo oriente em Issacar, porque em Issacar e em Azer tinha Manassés, e Bet-Seã e as suas vilas, e Ibleã e as suas vilas, e os habitantes de Dor, e as suas vilas, e os habitantes de Endor e as suas vilas, e os habitantes de Taanac e as suas vilas, e os habitantes de Megido e as suas vilas, 3 outeiros. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em força os filhos de Israel, fizeram tributário aos cananeus, porém não os expulsaram de todo. Então os filhos de José falaram a José, dizendo: Por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhe Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque e ali corta para ti lugar na terra dos Perizeus e dos Refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: As montanhas não nos bastariam, também carros de ferro há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Seã e as suas vilas, e entre os que estão no vale de Gisrael. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és, e grande força tens. Não terás uma sorte apenas, porém as montanhas serão tuas. Ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e as suas extremidades serão tuas, porque expulsarás os cananeus, ainda que tenham carros de ferro, ainda que sejam fortes. Josué capítulo 18. E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda da congregação depois que a terra lhes foi sujeita. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis negligentes em chegardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu os envie e eles se levantem e percorram a terra, e a demarquem
segundo as suas heranças, e voltem a mim. E dividi-la-ão em 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós demarcarei a terra em 7 partes, e me trareis a mim aqui descrita, para que eu aqui lance as sortes perante o Senhor nosso Deus, porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porque o sacerdócio do Senhor é a sua parte. E Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés receberam a sua herança além do Jordão, para o oriente, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram, e Josué deu ordem aos que iam demarcar a terra, dizendo: Ide e percorrei a terra, e demarcai-a, e então voltai a mim. E aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens, e passaram pela terra, e a demarcaram em 7 partes, segundo as cidades, descrevendo-a no livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou sorte em Siló perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, e tirou a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e coube-lhe o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para o lado do norte, desde o Jordão, e sobe aquele termo ao lado de Jericó para o norte, e sobe pela montanha para o ocidente, terminando no deserto de Bet-Aven. E dali passa o termo a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, e desce a Astarote, Adar, ao pé do monte que está do lado do sul de Bet-Oron, debaixo. E vai este termo e volta ao lado do ocidente, para o sul do monte que está defronte de Bet-Oron, para o sul, terminando em Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua extensão para o ocidente. E a sua extensão para o sul começa na extremidade de Kiriat Jearim, e vai este termo ao ocidente, e segue até a fonte das águas de Neftoa. E desce este termo até a extremidade do monte, que está defronte do vale do filho de Inom, que está no vale dos Refanins, para o norte, e desce pelo vale de Inom, do lado dos Jebuseus, para o sul, e então desce a En-Rogel. E vai e desce o norte, e chega a En-Semes, e dali sai a Gelilote, que está de frente da subida de Adumim, e desce a pedra de Boã, filho de Ruben, e passa até o lado de fronte de Arabá, para o norte, e desce a Arabá. Passa mais este termo até o lado de Bet-Ogla, para o norte, saindo esse termo na baia do Mar Salgado para o norte, na extremidade do Jordão, para o sul. Este é o termo do sul. E o Jordão será seu termo do lado do oriente. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos em redor, segundo as suas famílias. E as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, são Jericó e Bet-Ogla, e Emek-Quisis, e Bet-Arabá, e Zemaraim, e Betel, e Avim, e Pará, e Ofra, e Quefar Amonai, e Ofne, e Gaba, 12 cidades e as suas aldeias, Gibeão e Ramá, e Beerote, e Mispá, e Sefira, e Moza, e Requém, e Irpeel, e Taralá, e Zela, Elefe e Jebus. Esta é Jerusalém. Gibeá e Kiriate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias.